Minha avó me tirou do testamento por ficar do lado da minha mãe quando meu pai a traiu, dando a minha parte para o meu irmão, mas por mim ela pode morrer sozinha agora. A situação é a seguinte: minha avó, a quem chamo de Nana, decidiu me tirar de seu testamento simplesmente porque fiquei do lado da minha mãe e me mudei com ela depois que meus pais decidiram se divorciar. Tudo isso aconteceu ao longo das últimas semanas, e já era ruim o suficiente meus pais estarem se divorciando pois estavam juntos há anos. Eles foram casados por muito tempo e eu nunca esperei que isso acontecesse, mas acho que uma hora ia acontecer, porque aparentemente meu pai vinha traindo minha mãe. Ele estava tendo um caso com sua ex da faculdade e foi pego em flagrante há algumas semanas. Porque minha mãe já estava desconfiada, ela decidiu segui-lo por um dia e foi assim que o descobriu. Obviamente meu pai tentou se explicar, mas tudo se resumiu a isto: ele estava entediado e aparentemente nem era a primeira vez. Ele confessou que já havia usado aplicativos de namoro no passado, só que tinha conseguido não ser descoberto. Afirmou que antes tudo tinha sido casual e físico, mas desta vez acabou se envolvendo emocionalmente porque era uma mulher que ele realmente conhecia e com quem se dava bem. Não eram apenas encontros aleatórios. Quando minha mãe o confrontou, ele não conseguiu mais se segurar e acabou contando tudo, cada uma das aventuras que teve nos últimos anos. Mesmo que minha mãe tivesse considerado ficar com ele e dar outra chance ao casamento depois de descobrir tudo isso, ela já não podia mais. O fato de tudo isso ter acontecido simplesmente porque ele estava entediado era algo que ela não podia aceitar. Conheço minha mãe. Ela sempre foi uma esposa e mãe dedicada. Ninguém é perfeito, mas ela fazia o melhor por todos. Sem trair, fez o possível para apoiar meu pai em tudo que ele fazia. Ser abandonada porque ele estava entediado, na minha opinião, é motivo suficiente para deixá-lo, e foi o que ela fez. Sinceramente, me surpreende que meu irmão tenha escolhido ficar do lado do papai quando minha mãe se mudou. Eu decidi ir com ela. Meu pai tem tentado entrar em contato comigo repetidamente, mas estou o ignorando porque não quero falar com ele neste momento. Naturalmente isso criou alguns problemas com a minha avó. Agora mesmo ela está pensando em me tirar do testamento e deixar tudo para meu pai e meu irmão, simplesmente porque escolhi ficar do lado da minha mãe nisso tudo. Ela acredita que é uma espécie de castigo para mim ou algo assim. Não entendo o que se passava na cabeça dela. Parece ingratidão, porque fui eu quem esteve ao seu lado e cuidou dela há 2 anos quando ela esteve à beira da morte. Ela caiu da escada, quebrou o quadril e depois desenvolveu sepse. Ficou de cama por meses. Naquela época eu estava tirando um ano sabático antes de começar a faculdade. Poderia ter feito o que quisesse com meu tempo, mas escolhi ficar ao lado dela. Meu pai trabalhava demais e só podia visitá-la alguns dias por semana. Minha mãe e meu irmão só podiam ir nos fins de semana porque tinham aulas. Sobrava para mim. Eu lia para ela, conversava com ela, a entretinha e evitava que ela caísse em tristeza, algo com que ela já havia lutado no passado, especialmente depois que meu avô faleceu. Ela tinha uma enfermeira, mas eu também ajudava de vez em quando. Sinto que deveria haver alguma gratidão por isso. Nunca exigi. Não acho que ela precise me agradecer o tempo todo, mas o fato de ter sido tão fácil para ela me tirar do testamento dói. E não só isso, ela me notificou por meio de um terceiro. Nem foi ela quem me contou, mas sim alguém que me trouxe uma carta escrita à mão. Dizia que estava muito decepcionada com meu comportamento e que nunca teria imaginado que eu abandonaria meu pai daquela maneira. Escreveu que seria melhor que meu irmão recebesse o que ela havia reservado para mim, já que eu não merecia nada por não ser leal à minha família. Entendo que ela se refere a ser leal àquela parte da família. E eu sou, mas também sou leal à minha mãe que foi traída. Eu não deveria ter que escolher quando o único que agiu errado aqui foi meu pai, mas minha avó não se importa. Também é irônico que ela fale de lealdade quando seu próprio filho não conseguiu ser leal à sua família. Eu não queria que minha mãe passasse por tudo isso sozinha. Embora ela seja forte e capaz, eu não queria que ela enfrentasse isso desacompanhada. Então me mudei com ela. Se alguma coisa, estou demonstrando quão leal sou à minha família. Abri mão do meu quarto, da minha vida confortável com meu pai e decidi ir com minha mãe para que ela não ficasse sozinha. Enquanto isso, meu irmão, covarde como é, decidiu ficar com meu pai. Agora eles agem como se fossem melhores amigos, simplesmente porque ele depende demais do nosso pai por dinheiro. Ele está disposto a abrir mão de qualquer coisa, moral, ética, o que for, só por dinheiro. E sei com certeza que meu irmão não tem um verdadeiro senso de princípios ou moral, porque ele é um ladrão. Nos últimos anos ele roubou muitas coisas da nossa própria casa e da casa da nossa avó, e Deus sabe de quantas outras pessoas, para depois vendê-las no eBay. Ele tem um problema com jogos. Começou quando tinha 18 anos e vive dizendo a todos que vai parar, mas até agora nada aconteceu. Meu pai lhe disse desde o início,
na primeira vez que ele se meteu em problemas, que não o ajudaria a sair de suas dívidas de jogo. Então ele podia esquecer isso se estivesse contando com essa ajuda. Na primeira vez fomos eu e minha mãe que o tiramos do aperto, porque meu pai deixou bem claro que não ia se envolver, o erro era dele, então ele tinha que enfrentá-lo sozinho. Algumas vezes depois, meu irmão vinha até mim ou minha mãe, até que nós também demos um basta. Então, imaginem, depois de tudo isso, ele ainda decidiu ficar do lado do meu pai em vez da minha mãe. De qualquer forma, nos últimos anos ele se meteu em muitos problemas porque desenvolveu o hábito de roubar qualquer coisa valiosa que encontrava em casa para depois vender e cobrir suas dívidas. Meu pai chegou a ameaçá-lo algumas vezes de chamar a polícia. Também disse que o expulsaria de casa, e meu irmão implorava por perdão, mas eventualmente voltava a fazer o mesmo. Ambos sabiam que ele tinha muito medo de arruinar sua reputação para fazer algo de verdade contra o filho. Ele roubava até da casa da minha avó, o que quer que ele achasse que tinha valor, incluindo um par de quadros, algumas joias e peças decorativas muito caras. Minha avó notava que as coisas sumiam, mas meu pai, o filho dela, queria que não lhe causasse estresse depois de seus problemas de saúde, então não lhe contávamos a verdade porque isso partiria seu coração, e ela já estava frágil demais para saber que seu neto a roubava. Com o tempo ela esquecia, então podíamos dizer que os objetos estavam no sótão, e ela quase sempre ficava satisfeita com essa explicação. Mas na realidade todos esses itens tinham sido roubados e vendidos no eBay. Meu irmão ficava com o dinheiro. Não que não tenhamos tentado impedi-lo, nós tentamos, inclusive dissemos que íamos denunciá-lo à polícia, embora meu pai não quisesse fazer isso e sempre achasse que cedo ou tarde ele melhoraria. Por isso ele sempre continuou fazendo o que queria, quase sem consequências. Bem, eu achei que já era hora de ele enfrentar algumas consequências. Então, depois que minha avó me enviou aquela carta, decidi que era hora de lhe contar a verdade. Eu tinha um monte de fotos antigas e algumas capturas de tela das minhas conversas com meu irmão sobre tudo o que mencionei antes. Contei a ela que seu neto favorito a vinha roubando o tempo todo, que todas aquelas coisas que ela havia perdido nunca estiveram no sótão. Aquilo era apenas uma mentira que meu pai inventou para cobertar meu irmão, e nós tivemos que manter a farsa porque não queríamos partir o coração dela. Mas agora, como ela havia deixado tão claro que não se importava nem um pouco comigo, achei que deveria ao menos ser honesto com ela uma última vez. Afinal, a lealdade familiar é tudo, e eu queria ser leal a ela contando-lhe a verdade. E foi isso. Depois que enviei tudo, meu pai e meu irmão vieram para cima de mim porque aparentemente a vovó não gostou da mentira do meu pai. Segundo eles, sou a pessoa mais egoísta do mundo e nem mereço fazer parte da família. Minha avó obviamente está furiosa. Nana decidiu que vai tirar todos eles do testamento e deixar tudo para a caridade. Ela está os ameaçando, embora ainda não tenha feito. Duvido muito que faça, mas já estão me culpando por isso. Então, suponho que se ela verificou o sótão, percebeu que eu estava dizendo a verdade e viu que foi enganada. Isso é um grande problema porque a herança vale bastante, e obviamente meu pai e meu irmão não querem perdê-la. Além disso, ela está falando em vender sua parte na empresa da família, então eles também perderiam dinheiro com isso. Basicamente, nada disso está saindo bem para eles. Eles me disseram que tenho que fazer algo para consertar a situação, porque foi uma atitude mesquinha da minha parte, mas a verdade é que não tenho vontade de fazer nada. Sinto que eles merecem tudo isso. São gananciosos e horríveis, e sinto que fiz a coisa certa. Machucou minha avó, com certeza. Mas não é como se ela também não tivesse agido mal comigo. Só porque é o filho dela não é motivo para defender uma infidelidade. Ela poderia ter se mantido neutra, mas defendê-lo e me atacar por fazer o que é certo é um absurdo. Edição, certo? Houve alguma confusão sobre certas coisas na minha postagem e não se preocupem, vou esclarecer tudo para vocês. Atualmente tenho 26 anos e meu irmão 24. E sim, eu sei que já deveríamos estar morando sozinhos, mas vivemos com nossos pais nos últimos anos. Temos uma casa bem grande, então não víamos sentido em nos mudar, alugar um apartamento e morar separados. A privacidade nunca foi um problema para nós. Meu irmão e eu temos áreas separadas na casa e estávamos satisfeitos com esse arranjo. No entanto, agora estou morando com minha mãe em um apartamento alugado, mas ela vai lutar pela casa no divórcio. Meu pai assumiu a empresa do meu avô alguns anos antes de meu irmão nascer, e é uma empresa bem grande para esta cidade. É assim que conseguimos bancar tudo isso. Eu esperava herdar a empresa um dia, mas a esta altura, acho que já posso ter uma ideia de que não vou. Por isso estudei administração de empresas. Desde então venho trabalhando com meu pai, mas agora é claro, estou em uma espécie de férias. Sei que não deveríamos misturar a vida pessoal com a profissional, mas no momento não consigo evitar.
Quanto ao meu irmão, ele não faz nada. E falo sério, ele não faz absolutamente nada. Fica em casa o dia todo, aposta online, finge que está apenas jogando videogame, briga com o resto da família e no final faz as pazes porque sabe que não tem para onde ir. Meus pais teriam feito algo a respeito, mas estão muito ocupados com o divórcio. E foi assim que as coisas chegaram a este ponto. Não digo que minha mãe não se sinta mal pelo filho, mas no momento ela tem problemas maiores para lidar, então simplesmente não fala sobre isso. Quanto ao meu pai, ele era o único que tinha as brigas mais fortes com meu irmão, mas agora, simplesmente porque minha mãe e eu somos uma equipe, eles decidiram que também precisam ser uma equipe e fazer tudo funcionar. É uma dupla improvável com certeza, porque ambos são egoístas e covardes. Então, enquanto conseguirem fazer funcionar, permanecerão juntos, sem dúvida, porque para eles nada é mais importante que o próprio bem-estar, mesmo que isso signifique que todos os outros sofrerão por isso. Atualização. Passou uma semana e meia desde a minha última atualização e eu estive muito ocupado, para ser sincero, porque voltei ao trabalho. Sei que não é o melhor lugar para estar, mas até que me demitam, tenho obrigações. Se chegar a esse ponto, terei que procurar outro emprego. Tenho trabalhado com meu pai desde que me formei e gostaria de pensar que esta empresa um dia será minha, mas com tudo isso, já tenho uma ideia de que não será. Por isso, estou tratando o assunto apenas como um simples trabalho do qual, se for demitido, receberei pelo menos uma compensação. Então não vou simplesmente pedir demissão sem mais nem menos. Sei que meu pai não vai querer trazer alguém de fora, então a única pessoa capaz de seguir o legado da família é meu irmão. Isso é como dar a empresa de presente a um ladrão, porque ele não vai fazer nada direito, provavelmente a levaria à falência, mas a essa altura, suponho que estarei longe. Enfim, voltei ao trabalho, e apesar de nossas diferenças na vida pessoal, ele tem sido profissional. Pelo menos ele mantém as coisas separadas, até conversamos sobre isso. Ele me disse que independentemente do que acontecesse em casa, não poderíamos descontar no trabalho, o que achei estranho, mas pelo menos gosto que esta não seja outra fonte de problemas. É confuso. Não vou mentir, às vezes penso, este é meu pai. É um homem que conheci a vida toda e sempre amei e respeitei. Como ele pôde nos magoar tanto? E outras vezes sinto que mal o conheço. É uma grande confusão, mas estou aprendendo a lidar com isso da melhor forma possível. Ainda considero que a empresa não ficará em minhas mãos afinal. Por isso estou procurando ativamente outro emprego ou esperando ser demitido, o que acontecer primeiro. Não posso ser tão ingênuo a ponto de pensar que meu pai pensará em mim na hora de deixar a empresa. Ele apenas age corretamente no ambiente de trabalho. Quanto à minha mãe, neste momento ela está em sessões de mediação com um advogado, meu pai e o advogado dele. O bom é que embora ela tivesse a opção de viver confortavelmente como dona de casa, decidiu trabalhar porque queria seu próprio dinheiro. Isso está sendo muito útil para ela agora. Não sei exatamente como as coisas estão indo. Alguns dias ela está feliz, outros se fecha em si mesma e passa horas na cama. Eu tento conversar com ela, tento melhorar tudo, mas às vezes preciso saber quando parar e dar-lhe seu espaço. Até agora ela tem se mostrado bastante relutante em falar sobre o processo de divórcio, mas às vezes consigo extrair alguns detalhes. Na maior parte do tempo ela está simplesmente deprimida. Estou tentando convencê-la a procurar terapia ou algo assim porque honestamente, não quero vê-la dessa maneira. Dói muito só de pensar no que ela está passando. Quanto à minha avó, Nana ainda não fala com ninguém da família. Sei disso porque a mesma pessoa que trouxe a carta é quem tem notícias dela. Aparentemente tentaram visitá-la pessoalmente para consertar as coisas e ela se recusou até a abrir a porta. Ela tem uma governanta, e a governanta deixou bem claro que tinha instruções rigorosas de Nana. Se ela deixasse alguém da nossa família entrar seria demitida, e ela não iria arriscar seu emprego por isso. Isso é algo novo. Porque no passado, mesmo que algum de nós tivesse problemas com Nana ou discussões que quisesse resolver, ela sempre nos deixava entrar, mas desta vez, suponho que ela esteja realmente chateada. Claro, meu irmão afoga suas mágoas apostando e por isso está cada vez mais endividado. No passado tentei ajudá-lo, mas não se pode ajudar quem não quer ser ajudado. É um pouco parecido com o problema da minha mãe, que também não quer ser ajudada, mas ao contrário do meu irmão, acho que ela está tentando processar tudo e cedo ou tarde vai se abrir e eu estarei lá para ajudá-la. Já o meu irmão, não acho que vá mudar nunca, já se passou muito tempo e ele gosta demais de suas apostas para largá-las.
Atualização 2. Passou um mês desde a minha atualização anterior e hoje meu irmão decidiu vir visitar a mim e a minha mãe. Foi uma grande surpresa, porque nem sabíamos como ele poderia ter descoberto onde estávamos morando, mas ele disse que havia falado com nossos avós maternos, os pais da minha mãe, e que depois de muito implorar e suplicar eles finalmente lhe disseram onde estávamos. Quando ele apareceu, a princípio, hesitei bastante em deixá-lo entrar, mas então ele começou a chorar. Tive que convidá-lo a entrar antes que algum vizinho me denunciasse por maus tratos a animais. Mesmo já dentro de casa ele não parava de chorar, apenas continuava chorando e pedindo perdão e chorando. Quando finalmente conseguiu se acalmar um pouco, minha mãe e eu perguntamos o que realmente estava acontecendo. Era algo muito fora do comum para ele. Ele não é do tipo que chora. Na verdade, mesmo em seus piores momentos, ele costumava suplicar, brigar ou negociar conosco, mas não chorar. Para ser honesto, eu nem achava que ele pudesse chorar, mas evidentemente esta é a temporada de revelações familiares. Enfim, quando se acalmou o suficiente para falar com coerência, ele nos contou que meu pai o havia expulsado de casa. Aparentemente ele estava endividado até o pescoço, e sem ter a quem mais recorrer decidiu pedir ajuda ao nosso pai. Como de costume, meu pai se recusou, deixando bem claro que cumpriria o que havia dito desde o início, que o fato de meu irmão ter escolhido ficar com ele durante o divórcio não significava nada. Ele sabia que meu irmão ficou apenas porque não tinha para onde ir. Na verdade, ele o fez mais por conveniência própria do que por qualquer outra coisa. Meu pai não ia agradecer por isso nem tirá-lo do aperto, porque já havia deixado isso muito claro desde o começo. Se ele tivesse mais problemas com o jogo, teria que enfrentá-los sozinho. Papai não ia gastar o dinheiro que tanto lhe custou ganhar com alguém empenhado em arruinar a própria vida. Eles brigaram um pouco e no final meu pai decidiu expulsá-lo, dizendo que já estava farto, que ele não podia ficar em casa sendo um parasita e ainda ter a audácia de brigar com o próprio pai, que o vinha sustentando todo esse tempo. Enquanto ele explicava tudo isso, não consegui mais conter a raiva. Eu lhe disse que pela primeira vez eu concordava 100% com o meu pai. Isso surpreendeu bastante. Não entendo por quê, pois ele devia saber que havia muita verdade no que meu pai lhe disse. Mesmo assim, expliquei exatamente por que achava que meu pai tinha razão. Eu disse que mesmo na idade dele, ele nem se deu ao trabalho de obter um diploma universitário, muito menos de arranjar um emprego. Ele não sabia o que estava fazendo da vida, estava apostando todo o dinheiro que recebia do nosso pai em vez de fazer algo produtivo com ele. Além disso, ele vivia praticamente como um porco, apesar de termos ajuda doméstica, o que é um privilégio. O quarto dele estava sempre uma bagunça. Ele era a pessoa mais preguiçosa que eu já vi na vida. Era como se ele não tivesse absolutamente nenhuma ambição ou meta e estivesse determinado a fazer de tudo um problema dos outros. Eu lhe disse que ele não podia esperar que todos nós continuássemos limpando suas bagunças enquanto ele se recusava a mudar seu comportamento ou a reconhecer que ele é o problema. Ele não é vítima de nada. Então ele começou a chorar de novo, dizendo que era ridículo, que tinha vindo em busca de apoio emocional e talvez um pouco de ajuda, e que em vez disso eu o estava julgando e o fazendo se sentir ainda pior. Ele olhava para minha mãe constantemente esperando que ela interviesse, talvez o convidasse a ficar, mas ela não disse nada, ficou sentada em silêncio. Suponho que o fato de ele ter escolhido nosso pai no divórcio e ficado em vez de apoiá-la é algo que ela não vai esquecer facilmente. E sim, no final do dia ele é meu irmão e é filho dela. Nós o amamos à nossa maneira, mas amar alguém não significa ter que aguentar toda a sua porcaria, deixar passar tudo o que ele faz e fingir que estamos bem com isso, porque não estamos. Então eu disse a ele, se ele veio aqui por ajuda, não a encontraria. Acabou. Não íamos mais ajudá-lo. Se ele quisesse conselhos sobre como consertar sua vida e se tornar uma pessoa melhor, talvez conversássemos. Mas se o que ele queria era dinheiro para pagar suas dívidas, teria que procurar em outro lugar porque aqui não ia conseguir nada. Então ele ficou com raiva, me insultou, me xingou de tudo e foi embora. Todas as nossas tentativas de evitar que os vizinhos nos denunciassem por maus tratos a animais foram para o lixo. E por mais que eu quisesse sair atrás dele e dizer mais umas coisinhas nada agradáveis, claro, não o fiz, porque não valia a pena. Tentar ter razão com um louco não te transforma em uma pessoa sã, te coloca no nível do louco. Atualização 3. Olá a todos. Passou 1 ano e meio desde a minha atualização anterior e há algumas semanas o divórcio da minha mãe finalmente saiu. Foi um processo muito longo porque o caso foi para os tribunais. Foi difícil para toda a família e estou muito feliz que finalmente tenha acabado. No final ela conseguiu exatamente o que havia pedido em sua petição. Não foi uma sentença boa, mas meu pai simplesmente decidiu desistir e chegar a um acordo fora dos tribunais, porque tudo estava se arrastando demais e ele não aguentava mais. Quanto ao meu irmão,
Depois que meu pai o expulsou, ele ficou com amigos por algumas semanas enquanto importunava qualquer parente para que lhe desse algum dinheiro. Acho que depois disso ele voltou a morar com nosso pai e provavelmente está recebendo algum tipo de ajuda. Não tenho certeza, nem perguntei. Poderia perguntar ao meu pai e descobrir, mas sinceramente, acho que não me importo mais. Com o meu pai, não tivemos mais contato depois que finalmente encontrei outro emprego e pedi demissão da empresa familiar. No final, decidi sair e arranjar outra coisa, porque sabia que aquela empresa nunca seria para mim, uma decisão que se revelou muito boa. Minha avó vendeu sua parte da empresa, a parte majoritária, e agora meu pai continua trabalhando lá, mas foi rebaixado para outro cargo e não é mais o dono, por assim dizer. Minha avó decidiu dizer dane-se a empresa e dane-se a família e viver do dinheiro que sua parte lhe rendeu. Bom para ela, já que precisará desse dinheiro para continuar pagando as pessoas que cuidam dela. Pelo menos não serei eu a correr para ajudá-la quando ela ficar gravemente doente. Ela já está doente, mas pelo menos não tão mal quanto quando foi a minha vez de cuidar dela. Disseram que eu deveria perdoá-la de qualquer maneira, que não é culpa dela não saber o que acontecia com meu irmão. Mas esse não é o ponto. O caso do meu irmão prova que ela só se importa com ela mesma. Quando meu pai fez algo realmente ruim, eu nem esperava que ela lhe desse uma lição, apenas que não ficasse do lado dele já bastava. Que o lado dela da família seja infiel, isso não importa, mas se me roubam, não vou permitir. Essa é a mensagem que ela deixou. Embora, para ser justo, meu irmão não tenha sido infiel, mas não por escolha própria, e sim porque não tem ninguém para trair. Minha mãe acabou ficando com a casa, mas como era muito grande para ela, decidiu vendê-la e ficar com o dinheiro. Ela também aceitou receber ajuda e acho que isso lhe fez muito bem. Não é a mesma mãe que eu conhecia antes do divórcio, mas também não é a dos últimos tempos que passava muito tempo na cama. No final, todos mostraram suas verdadeiras cores e receberam o que mereciam. Não digo que fico feliz porque minha avó vai morrer sozinha ou porque meu pai perdeu grande parte da empresa e teve um corte salarial considerável, mas não é como se eles não tivessem procurado por isso. Edição: não. Meu irmão não estava morando com meu pai afinal. Ainda bem que não entrei em contato com meu pai para saber, porque ele também não deve saber muito onde ele está agora. Ele está morando a algumas cidades de distância em um parque de trailers. Pelo que sei, ele procurou ajuda e está trabalhando em uma pequena fábrica para se sustentar. Isso me deixa feliz. Não porque ele esteja sofrendo, mas porque há uma esperança de em alguns anos dizer, meu irmão se recuperou. Ainda falta muito para dizer isso, mas é um começo.